grupo de louvor. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Aleluia, não vamos desperdiçar, queridos. Você vê uma faísca de unção, você mergulhe nela. Você derrame o óleo que está em você, você peça mais óleo. Papai, me dá mais óleo aí, que é para mim atiçar aqui esse negócio que eu quero esfriar, não. Eu quero esquentar mais e mais, amém? Glória a Deus. Um certo dia chegou uma pessoa para mim e disse assim: irmão, eu admiro muito, disse eu novinho na fé, eu admiro muito a sua disposição para o reino de Deus. Eu fui... Aí a pessoa disse, eu era assim. Eu fiz o quê? Eu era assim. Eu disse, irmã, pô, vou lhe dizer, eu sei que os dias são maus e o inimigo não quer que eu avance, não, mas eu posso levar topadas de quebrar o nariz e o sangue espirrar, mas eu não vou esmorecer, não. Esse negócio é daqui para cima, é para mais, é sempre mais. Então, queridos, desde então a minha pegada, a minha atitude com o Pai tem sido elevada, amém? Eu não tenho deixado retroceder, não. Glória a Deus, aleluia. Você já falou com o seu irmão que está do seu lado? Eu nem falei para a Letícia, não foi o assunto de hoje. Letícia, o assunto de hoje é andando em segurança, Letícia. Olhe para o seu irmão, diga, irmão, você está seguro. Diga, todos os dias, você anda em segurança. O Senhor tem te dado livramentos, tem te guardado e vai continuar te guardando. Amém, queridos? Diga, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, queridos. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui e nós somos a responsabilidade é do Senhor, nossa trajetória. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir, eu quero começar com o Salmo 125. Quantos conhecem o Salmo 125? Algumas pessoas dizem, eu conheço de ouvir falar. Sabe, queridos, esse salmo aqui, ele deve estar impregnado na vida do crente. E não aquele salmo de quando está em perseguição, não. Esse salmo deve ser para todas as áreas das nossas vidas. Perdão, eu disse 125, mas é 127. Está bem pertinho, né? Glória a Deus, deixa eu me atualizar aqui. Ok? Vamos lá? Glória a Deus. Salmo 127, você não lê agora e eu vou ler algo que Deus colocou no meu coração. Amém? Atente para mim. Glória a Deus. É muito bom e confiável andar em segurança. Estar despreocupado e sem medo de nenhuma ameaça. Muitas pessoas até contratam seguranças. Imigram para outros países em busca de segurança. O que eu não sou contra. Amém? Eu não digo que elas estão erradas. A gente tem que procurar sim o nosso bem-estar. Amém? Porém, olha o que a Bíblia diz em Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixe-me esmiuçar para você aqui, isso aqui. Você lembra daquele texto que Jesus narrou e disse assim, olha, um certo homem construiu a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e deu com impeto nela, impeto, ou seja, uma tempestade muito forte, violenta, agressiva sobre ela e grande foi a sua queda, a sua ruína. Um outro homem edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, veio as tempestades, sopraram os ventos, contudo nada adiantou. Ela permaneceu firme.
Aqui está se tratando de um homem prudente e de uma pessoa imprudente. O homem prudente é aquele que Jesus quer dizer que está a sua vida alinhada, alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Diz que ele jamais cairá. Então, aí tem uma dica. A pessoa que não está alinhado, andando alinhado na palavra de Deus, ele vai ser uma pessoa vulnerável. Ele pode vir a cair. Amém? Você concorda com a palavra de Deus, queridos? É a Bíblia que diz. Mas o que edifica a sua casa sobre a rocha, a Bíblia diz que permanece para sempre. Agora olha o verso, após o ponto, né, a parte B do texto diz assim: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, existe guardas, existe policiais para proteger a sociedade, mas a nossa verdadeira confiança é no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia, vale a pena confiar no Senhor. Amém, queridos? Então, quem puder botar segurança, contratar, é bom. Quem puder, quem quiser emigrar para um outro país que vê que vai ser melhor para a tua família, mais seguro, é bom também. Mas a Bíblia diz, se o Senhor não for o guardião da nossa vida, tanto faz. Sabe por quê, queridos? Qual era a proteção que o povo tinha naquela trajetória do Egito, naquela imigração do Egito, saindo do Egito pelo deserto? Uma pessoa essa semana me falou, disse: pastor, o senhor já viu, o que é que o senhor acha daqueles sinais que têm aparecido no meio do trigo em alguns lugares, começou em outros países, aqui no Brasil já está em vários lugares também. Gabriel, por favor, você pode desligar esse bicho aqui? Obrigado. E dizem que é alienígena. Eu digo, eu acredito que tem na Bíblia. Porque já imaginou tanto tempo que já existe e não é confirmado de fato e de verdade essas coisas. Eu digo, agora eu acredito o seguinte, eu acredito em mais ou menos 3,5 milhões de pessoas no meio do deserto, vendo nitidamente uma coluna de fogo aquecendo eles. E nuvens durante 40 anos, protegendo eles, em meio ao deserto. Codorniz aparecendo do nada. Do nada não, né? Da parte de Deus. Maná caindo do céu, porque aquele maná que eles fizeram pesquisa. Alguém pode até querer enrolar você, mas aquele maná fizeram pesquisa. Não existe um outro alimento com aquele sabor. É celestial. Amém? Eu disse, sim, agora aí eu acredito. Por quê? Porque tinha mais ou menos 3,5 milhões de pessoas naquela trajetória que viram colunas de fogo. E aí, aquecendo 3,5 milhões de pessoas. Você sabe o que é 3,5 milhões de pessoas? Caruaru, acredito, se tiver 500 mil de pessoas é muito. Vamos botar 6 Caruaru de pessoas, população. Diga, é muita gente. Nisso aí eu acredito. Ou seja, a coluna de fogo aquecendo e ao mesmo tempo. Imagina aí, aqueles povos que andavam pelo deserto, aqueles malfeitores que queriam atacar aquelas tribos. Imagina aí, quando eles viram essa coluna de fogo, vocês acham que eles se atreviam? Dizem, rapaz, verdadeiramente, ninguém tem condições de entrar ali não, vou lá. Aqui no Nordeste, antigamente, tinha-se uma história de um tal de um fogo corredor. E se uma pessoa viu um toco pegando fogo de uma serra lá na outra, diz, minha avó viu. Outra, meu bisavô viu, o bicho vai lá. Olha, o outro diz, olha, vinha no terreiro e vinha lá. Sabe, queridos, eu sei que o diabo ele pode fazer alguma coisa aí, mas
deixa eu lhe dizer, nunca vai superar o nosso Deus, não. Amém? Glória a Deus. Se existissem alienígenas, eu acredito que já seriam confirmados, já teriam, né, capturado imagens nítidas, enfim. Aleluia. Diga: o Senhor é o guardião da minha casa, da minha vida e da minha família. Diga: e da minha nação. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Algumas pessoas confiaram em Deus e não se decepcionaram. Nós vamos ver ao longo da Bíblia, eu vou me falar para você, eu vou parafrasear, eu queria que você ficasse atento. Amém? Lá na frente é que a gente vai abrir um pouco a palavra. Mas olha só, deixe-me falar um pouco de alguns personagens que foram poderosos na palavra de Deus e puderam desfrutar da segurança do Senhor. Elias Elias ora para chover, depois ora para parar de chover. Ou seja, ele orou para chover, choveu e depois... Não, ele orou para parar de chover e depois orou para chover e assim aconteceu. Elias, os profetas de Baal, eles se mutilaram, porque Elias fez um desafio para eles para botar um novilho lá, eles retalhar tal, e quem fizesse, conseguisse cair fogo do céu, o Deus desse sacerdote era o que seria respeitado. Porém, 450 profetas de Baal não conseguiram. Diz a Bíblia que eles se mutilavam, se sacrificavam aos deuses deles. Já imaginou eles se cortando ali, o sangue derramando, eles ao ponto de morrer, desfalecer ali, oferecendo de nada. E diz que Elias zombava, tirava onda. Essa palavra tirar onda foi aprendido com Elias, viu? Foi. Aí lá na frente Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tira onda também. Aí diz que quando chega, aí Elias dizia: talvez estejam dormindo, talvez estejam ocupados, talvez esteja fazendo isso, sei o que e tal. Enfim, Elias, quando chega a sua vez, ele diz: olha, pega aí várias pega a água que vocês tiverem e faça aí uns regos aí, umas valas ao redor, e fizeram valas ao redor. Ou seja, o povo queria ver um milagre, eles tiveram que botar água. Outro dia eu participei de um culto abençoado do pastor Edilson de Lira lá em Arco Verde, e ele falou sobre esse assunto, o qual eu tiro o chapéu para ele falando dessa mensagem. Meu irmão, que mensagem poderosa. Algumas pessoas daqui estavam lá e podem até recordar. Estava sem chover, ou seja, não existia água em qualquer lugar naquele lugar. Que água? Esse povo foram para um evento ali, naquele local. Não era em praça pública não, queridos. Foram para um determinado lugar e oferecer sacrifício. Que água era essa? Sabe qual era a água? Dos alforjes dele. A água que o povo levaram para beber. Eles se desprenderam de algo que era deles, que eles iam, né, se saciar-se daquela água para poder ver o milagre. Eu lembro que o pastor Edilson de Lira disse: olha, muitas vezes vai precisar, para a gente ver o milagre, a gente vai ter que contribuir. A gente vai ter que participar. Eu vejo como uma participação, amém, queridos? E o povo pegaram a água e fizeram as valas, queridos. Você pode ver lá depois, lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 38. Fizeram as valas. Que água era essa? A água que o povo tinha para beber no meio do deserto. Pegaram lá cada cá sua aguinha, se quisesse ver o milagre, e arrodearam lá. E ele disse: ainda tem pouca água, botem mais água. E botaram mais água lá. E queridos, isso, o pastor Edilson, ele trouxe à memória, ele disse o seguinte: gente, me leva a lembrar de Jesus lá no deserto, que o povo teve fome e ele disse: o que é que vocês têm aí? Ele disse: 5 pães e 3 peixinhos. Traz aí. E aí vai, e em seguida, ele faz a multiplicação. Em um episódio come 3.000 homens, em outro episódio come quase 5.000 homens, e sobra ainda 12 cestos. Aleluia. O homem teve que fazer o quê? Diga: participar.
Sabe que Deus quer manifestar o seu poder aqui. Muita gente não entende, fica esperando, jogando só a responsabilidade para Deus. Sim, bem certo, a responsabilidade de manifestar é dele. Ele diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele é quem confirma os sinais, o poder é dele. Até o próprio Jesus disse, as obras que eu faço, faço de mim mesmo, mas do Pai, é o Pai que está em mim quem as faz. Mas Deus quer que a gente participe, querido, sejamos participantes também dos atos de Deus aqui na terra. Amém? Para que o povo possa olhar e ver que nós somos um povo representante de Deus. E aí, lá no livro de Filipenses, diz, deixa eu mostrar a você, livro de Filipenses, gosto de mostrar o versículo. Filipenses não, Efésios, no capítulo 3, verso 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, vírgula, está falando de quem? De Deus. Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Aí diz, ó, segundo o poder que está em nós. Qual é o poder do crente? Diga a palavra e o Espírito Santo. Por que nós entendemos que é a palavra e o Espírito Santo? Porque foi a palavra e o Espírito Santo, quando Deus liberava a palavra, o Espírito Santo manifestava na criação. Não foi assim? Porque eu ensinei a semana passada que Jesus até os 30 anos, antes dos 30 anos ele não fez milagre algum, não tem registrado. Mas após ele receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, os sinais começam a acontecer através da vida de Jesus. Então, queridos, o poder, segundo o poder que opera em nós, que está em nós, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, Deus vai fazer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus faz coisas grandiosas através de nós, segundo o poder que em nós opera, segundo a palavra e o Espírito Santo. Ou seja, com a nossa participação. Então, nós não devemos ficar esperando que Deus faça algo quando é nós que devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, Elias fez isso. Mas só que quando chega lá na frente, sim, e fogo, Elias clama ao Senhor, fogo cai do céu, queima lá o holocausto, e fica seco o ambiente, a água também. Só que o que acontece? Tu desligou não, foi? Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho aquela camada não, irmãos. Aquela camada que Gabriel tem, não tem não. Aleluia. Glória a Deus. Depois desse episódio, aí uma prostituta, Jezebel, vai e ameaça. E manda dizer a ele, ó, vou matar ele. Ela vai, arquiteta tudo, e Elias, olha, dá a linha, vai se refugiar em uma caverna com sintomas depressivos e se entristece. Ou seja, um homem poderoso, um homem que Deus o levou em um redemoinho. A morte não teve poder sobre a vida desse homem, mas chegou um momento em que ele teve medo. Poderoso na palavra de Deus. Significa dizer, queridos, que o medo, alguma coisa ou outra vai se levantar para colocar medo na nossa vida. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Aí em seguida o texto diz, contudo não veio sobre vós tentação senão humana, mas o Senhor lhes concederá o escape. Ou seja, Deus sempre vai dar condições da gente, diga escapar. Diga do Senhor, vem o escape. Sabe, Deus, quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará seguro, não está dizendo que o camarada vai, na presença de Deus, está com medo. Não é medo, é um lugar de refúgio, de segurança no Senhor. Só que a gente vê na vida de Davi, ele teve que fugir mesmo. Mas era medo? Não.
Davi não estava com medo. Mas você concorda comigo que Davi lutando contra Golias foi uma coisa. Mas se Davi fosse lutar contra o exército dos filisteus, não seria diferente a luta? Davi ia se virar nos 30, não ia? Então Davi viu, queridos, que ele não tinha condições de confrontar o exército de Saul quando ele fugia. Então Davi teve momentos que fugiu. Eu já vi pessoas que passaram em suas vidas, tiveram alguns atropelos quando não congregava, quando não era nova criatura, e chega a ser presa essas pessoas por cometerem crimes, e depois essas pessoas se convertem lá no presídio, conhecem a palavra de Deus. Eu entendo, eu acredito que essas pessoas, elas podem ter se convertido de verdade, estar querendo realmente mudar de vida, mas tem pessoas que voltam para o mesmo ambiente, às vezes onde derramou sangue, onde fez coisas erradas. Queridos, o homem é mau, o homem não perdoa. Aí vem dizendo, eu confio no Senhor. Meu irmão, o homem é mau, o homem não perdoa. Deus perdoa. As cicatrizes sempre vai ficar na vida das pessoas que foram ofendidas. Tem aquele ditado, quem apanha nunca esquece. Quem apanha nunca esquece, queridos, ainda que perdoe, mas não se esquece. Agora o nosso Deus, sim, ele se esquece. E o nosso Deus lança no mar do esquecimento, mas o homem é mau. Amém? Então tem algumas pessoas que fazem isso, volta, e aí os camaradas não perdoam. Olho por olho, dentro por dentro. Então Davi fez isso, mas ele fez isso, ele fugiu do exército de Saul, mas sempre confiando em Deus. Amém, queridos? Eliseu não temeu um exército, confiou no Senhor, e uma multidão de anjos lhe guardava. 2 Reis 6, 14 ao 18. Aí vem o ministério de Eliseu. Elias unge a Eliseu, e aí quando chega lá na frente, um exército vai, o rei inimigo do povo de Deus, toda vez que armava um confronto, um ataque para o povo de Deus, aí Deus falava a Eliseu, olha, diz ao rei que os inimigos vão atacar por tal canto, tal canto, tal canto. Aí o rei chegou e disse, reúne os capitães, o rei dos inimigos. Reúne os capitães da guarda do exército aí. Tem algum dentro de nós que está entregando a gente. Toda vez que a gente monta um ataque a Israel, eles vão e ficam sabendo. Então vamos ver, identificar quem é que está aqui com falsidade entre nós. Aí vem um e diz, não é não, senhor. Não é ninguém não. É um homem de Deus que eles têm lá. Aleluia. É um homem de Deus. Ou seja, Deus estava, por intermédio de Eliseu, dando escape a uma nação. Deus pode, queridos, através da minha vida, através da sua vida, dar escape a alguém, salvar alguém da perdição de alguma coisa. Então não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade que nós tivermos de falar da palavra de Deus. Então, ele vai dizer, então vamos matar ele. O rei disse, o inimigo. Foi e cercaram a cidade onde Eliseu morava. Eliseu tinha um jovem que andava com ele. Aí disse, sai meu senhor, estamos cercados, que será de nós? Aí Eliseu vai dizer, mais é o que estão conosco do que esses. Aí Eliseu ora, Senhor, ilumina, abre os olhos desse jovem, para que ele possa ver que os que estão conosco é maior do que esse exército. E Eliseu manda o jovem ir lá fora, e ele vê uma multidão de anjos, como colunas de fogo, protegendo eles. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu me aposso, eu me apodero, eu confio nessa proteção de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, se o povo de Deus, se Israel, os judeus, eles não tivessem essa fé em Deus, eles já teriam sido exterminados da face da terra. Quanto mais o lugar.
mas eles têm promessa de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jacó, eu estou falando, andando em segurança, amém? Em proteção, em confiança no Senhor. Jacó fugiu, nós sabemos que Jacó fugiu do irmão dele Esaú, fugiu sem ter nada. Chega no deserto, tem um sonho. Está lá, está escrito lá em Gênesis, quando ele tem um sonho, anjo subindo e descendo por uma escada, trazendo promessas para ele. E quando ele chega a acordar, diz: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Queridos, ele faz uma aliança com o Senhor ali naquela hora. E se o Senhor me guardar nessa trajetória, indo e voltando para a casa dos meus pais, cuidando de mim, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Se o Senhor me alimentar, me vestes, me der vestes. Aleluia! E nós sabemos que o ministério de Jacó foi poderoso. O homem foi próspero, extraordinariamente falando. Sabe, queridos, algumas pessoas falam: fulano é o extraordinário, ciclano é o extraordinário. Meu irmão, olha, o extraordinário, ele está longe de uma capacidade humana. Coisas extraordinárias, é da parte de Deus, é algo que o homem não consegue fazer. Então, ao falar nessa palavra ou ao ouvir, vamos ter muito cuidado a quem nós estamos retribuindo o extraordinário. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, diga, vai melhorar. Lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 11, não precisa você abrir. Após Jesus resistir o diabo, os anjos o alimentaram. Jesus, ele orou e jejuou por 40 dias no deserto. E o inimigo, o diabo, ele tentava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus resistiu o diabo e ele fugiu. Por isso que lá em Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? É Tiago ou é Pedro que diz esse texto. Amém, queridos? Diga: resistindo, que o diabo vai saber quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora abra comigo carinhosamente, diga: o fogo vai pegar agora. Aleluia. Amém? Romanos no capítulo 8. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, eu recomendo você assistir algumas mensagens de Billy Graham. Amém? Você busca lá na internet, tem algumas, elas são traduzidas. Você vai ver, eu sou um admirador daquele cara. Ele não deixava ninguém cochilando na igreja. Não é por causa não é a gritaria, não. Não. É firmeza. E não adianta falar da palavra de Deus, daquilo que você acredita, falar de qualquer jeito, não. Amém? Aleluia. Então eu que vou falar, ou quem for falar, tem que ser o primeiro a se posicionar, ou ter uma firmeza, uma postura firme de que confia mesmo no que está falando. Se não transmitir isso, queridos, como é que as pessoas vão absorver? Deus me livre, a pessoa vai, né? O homem está já morrendo, não sei o quê. Não é que a unção vai estar, nós não queremos que a unção está em volume, não. É na palavra. Então a palavra, quando ela chega aos corações, quando ela chega a uma terra fértil, a terra vai vibrar. Aleluia. Ela vai manifestar, ela vai germinar. Aleluia. Mas se ela cair em meio ao espinho, ela vai ser sufocada, em locais rochosos, não vai surtir efeito nenhum. Diga: eu sou. Pode declarar, é coisa boa. Diga: uma terra fértil. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Romanos capítulo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu amo demais esse texto, como todos os outros. Mas esse aqui é diferenciado. 8:28, olha o que diz. Sabemos que todas as coisas
umas versões diz cooperam, outras diz concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Aleluia, que ele saiba que tudo que você for fazer estiver sendo lícito, for lícito, se estiver alinhado à palavra de Deus, for da vontade de Deus, saiba que está tendo a cooperação, está tendo o favor, está tendo o apoio do nosso Deus, para que dê certo. Todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama ao Senhor? Pois os céus, Deus, os anjos estão cooperando para que você dê certo em tudo que você for fazer. Aleluia! Vá para cima com confiança, não vá com moleza não. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse, olha, não se pode colocar vinho novo em odres velho. Você sabe o que é que Jesus estava falando? Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo, ele estava falando da presença de Deus que só habitava em uma arca, e nessa arca, se o homem ousasse tocar com a vida ilícita, ou seja, não era qualquer um, era um sacerdote que podia tocar, mas se uma pessoa tocasse nela, ele seria fulminado. Ele estava falando da presença de Deus santa, pura e poderosa, que criou os céus e a terra. Ele só não se pode colocar essa presença em odres velhos. Está falando no velho homem, não suporta a presença de Deus. Odres velho, odres, ele estava falando de vinho novo. Odres era uma sacolinha, mochilinha que o povo botava água ou vinho dentro dela. Isso, quando se trata do homem, é um sentido figurado, está se referindo, odres, o homem, o vinho, o Espírito Santo, alegria, aleluia, felicidade, glória a Deus. Como é que você recebe a palavra de Deus? Aleluia. Amém, queridos? Você não é odres velho não, meu irmão. Nós não somos qualquer coisa não, temos a presença de Deus em nós, para manifestar esse poder aí, aleluia, glória a Deus. Agora olha o jeito de Paulo, olha o que é que Paulo diz, ó. Verso 31, que diremos pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Agora, se Deus é por nós, que estamos ali, queridos, firmes com o Senhor, quem vem lutar comigo, quem vem lutar com você, não está indo apenas contra você, está indo contra o próprio Deus. Aleluia, deixe-me acelerar, que o relógio deu uma acelerada ali, que vala-me Deus. Aí diz assim, ó, aí ele passa uma segurança para nós, olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como nos dará também todas as coisas? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como nos dará também o que? Todas as coisas. Deus quer que você tenha todas as coisas. Todas as coisas boas foi feita para você, meu irmão. Aí diz, ó, quem tentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus? Olha que cada palavra linda, escolhidos de Deus. Diga que eu sou escolhido de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Aleluia, diga ele vive. E também intercede, diga por mim. Glória a Deus, teu intercessor desse, hein? Aleluia. Olha, quem nos separará deste amor? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí diz, ó, mas em todas essas coisas, ou seja, em todas as situações, queridos, perseguições, qualquer coisa que se levantar contra nós. Aí diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Quem vai nos separar desse amor? Quem vai se levantar contra nós? Quem é que vai querer nos acusar, alguma acusação? Não permita, queridos, que o inimigo te acuse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Devemos desenvolver a nossa confiança em Deus, assim como Davi. Davi foi um homem que confiou em Deus. Se você quiser ver com mais detalhe, Salmos 16, 9, não precisa você abrir. O testemunho de um servo, ou melhor, o testemunho de um serve para a motivação de outro. Vá lá em Filipenses, queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Filipenses. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 1. Olha o que diz. No verso 12 e 13 diz, o apóstolo Paulo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do evangelho. Olha só. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também, aqui ele já entra falando de outros, mas olha só, as perseguições que Paulo passou, queridos, serviu de motivação para outros. E nas próprias perseguições de Paulo, ele tornou a guarda pretoriana toda conhecida da palavra de Deus. Ou seja, ele evangelizou aqueles caras que estavam fazendo a sua guarda. Paulo ali não estava preso, queridos. Paulo ali estava sendo escoltado pela melhor guarda da época. E mesmo assim, ele estava cumprindo o plano de Deus, levando a palavra para os reis. Aleluia! Aleluia! As maiores autoridades daquela região, daquela época, Paulo, estavam ouvindo a palavra da cruz. Amém? Muitos acham que Paulo estava preso. Estava nada, meu irmão. Paulo estava ali sendo alimentado, guardado, suprido pelos cuidados do Senhor. E a palavra estava sendo propagada. Aleluia! E esse testemunho de Paulo, ele diz que serve para firmeza, confiança, ousadia para os demais irmãos. Quer ver mais uma coisa? Lá em Provérbios 29, 25, diz: quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu amo a palavra de Deus, queridos. Sabe, queridos, Deus tem um compromisso para com sua palavra. Deixe-me abrir aqui em Provérbios, no capítulo 3, para me mostrar a você algo poderoso. A Bíblia diz: confia no Senhor todo o teu coração. Verso 5, Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Sabe, queridos, Deus tem um compromisso para com sua palavra. Você quer se fortalecer em confiança, estar seguro, estar fervoroso, não deixar nenhuma dúvida, nenhum medo de vírus, praga, guerra, o que quer que seja chegar ao teu coração. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau possais estar firme, seguro. Aleluia! E ele começa a falar das armaduras de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é escudo para nós, ela é a nossa armadura, tanto de proteção, mas ela também é espada de dois gumes, para que a gente possa declarar, para que no dia seguinte o inimigo possa ficar só contemplando. Declara o teu futuro, queridos, para que no futuro, amanhã, o inimigo fica só olhando, você
trilhando, como Paulo estava trilhando a sua trajetória, e o inimigo só contemplando ao que Deus estava fazendo na vida de Paulo, e os planos de Deus se cumprindo na vida de Paulo. Faça isso, queridos, para o seu futuro. Faça isso pelo seu amanhã, faça isso pela sua família. Aleluia, não deixe que o inimigo possa estar lá com armadilha. Ei, você já pode frustrar hoje as armadilhas de Satanás de amanhã. Que elas caiam por terra, você pode declarar hoje que elas caiam por terra amanhã. Nenhuma seta, nenhuma arma forjada prosperará contra a minha vida, contra a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! E você pode dormir em paz, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E o que eu acho lindo, queridos, nessa mensagem, eu não posso deixar de falar, em Filipenses, no capítulo 3 também. Quer dizer, eu disse capítulo, foi no capítulo 1, mas agora capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Olha o que Paulo diz. 3. Verso 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço, outras versões, não me canso, de vos escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo escreveu o que? Diga palavras. Diga a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é segurança para mim e para você. Eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. E sabe o que eu encontrei lá em Pedro? Pedro falando as mesmas coisas. Olha que lindo, que poderoso. 2 Pedro capítulo 1, vou encerrar com isso, com esse texto. 2 Pedro capítulo 1. Verso 12 e 13 também, diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade já presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestação. Amém? Pedro também fala as mesmas palavras de Paulo, de não se cansar, ainda que as pessoas saibam, que eles não se cansem. Algumas pessoas chegam e perguntam: como é que o Senhor consegue falar esses textos, lembrar desses textos? Eu digo: meu irmão, simples, eu me alimento várias vezes por dele. Eu não enjoo. Eu leio um texto, eu não enjoo dele. Ele não se torna inútil mais para mim. Eu leio ele até ele fazer parte realmente da minha vida. Queridos, se alimenta da palavra de Deus até ela fazer parte da sua vida. Amém? Glória a Deus. Você foi alcançado com a palavra de Deus hoje? Glória a Deus. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Que o medo jamais venha se apoderar dos seus corações. Que a dúvida jamais venha se apoderar dos suas mentes e os seus corações. Nenhuma ameaça possa sufocar a vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro confiança no Senhor, a proteção divina, olhos iluminados e abertos para entender que temos um Deus que cuida de nós, que a nossa confiança é no Senhor e sabemos que em Ti estaremos seguros e guardados, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Sua palavra e Teu Espírito em nós. Eu queria saber se tem alguém com alguma enfermidade, gostaria de oração.
ou se tem alguém que ainda não foi cheio do Espírito Santo, mas gostaria de ser, crer no batismo com o Espírito Santo, com a imposição de mãos, gostaria de ser, ou se não entregou sua vida a Jesus, ou gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou se estava afastado dos caminhos de Jesus, gostaria de retornar aos caminhos do Senhor, reconhece que é melhor? Ninguém? Amém? Todos salvos, sarados, cheios, essa é a vontade do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Sim, só lembrando, terça-feira nós não vamos ter o momento de oração, mas irmãos,